Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito bom dia e muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos comentar sobre logística, principalmente ao transporte por cabotagem, ou seja, é aquele transporte feito por navios somente entre os portos brasileiros. Vamos falar também sobre as exportações brasileiras de genética avícola e vamos comentar da importância do elemento fósforo, o qual é largamente utilizado nas lavouras e cultivos aqui no Brasil. E vamos falar também sobre os altos custos de produção que o setor da avicultura vem passando e, em certos casos, inviabilizando a produção. E vamos comentar também sobre a adubação foliar e também sobre um evento que o Núcleo Feminino de Pecuária Goiana está preparando para o mês de maio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o elemento fósforo, que é largamente utilizado nas lavouras e cultivos aqui no Brasil. E de acordo com o pesquisador Paulo Sérgio Pavinato, que é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Exalc-USP, o elemento fósforo, que é um dos 3 macronutrientes mais utilizados na adubação de lavouras no Brasil, atrás do nitrogênio e do potássio, é um dos fertilizantes minerais com menores índices de aproveitamento pelas culturas agrícolas nos solos brasileiros. Isso porque os tipos de solos no Brasil e em outras regiões tropicais, mais argilosos, são ricos em óxido de ferro e alumínio, que têm capacidade muito alta de se ligar quimicamente e reter o fósforo. E dessa forma, grande parte desse fertilizante aplicado fica acumulado no solo em formas pouco ou não acessíveis às plantas. Nos últimos 20 anos, em média, a eficiência no aproveitamento do fósforo pelas plantas cultivadas no Brasil tem sido de 50% do total desse fertilizante adicionado na adubação. 50% são extraídos via colheita e os outros 50% restantes ficam retidos no solo. Por isso, é comum aplicar nas lavouras do país pelo menos mais do que o dobro da quantidade de fósforo de que a planta necessita. Por meio de um projeto apoiado pela FAPESP, o pesquisador, em colaboração com colegas da Bangor University do Reino Unido, fez um inventário do fósforo acumulado ou residual nos solos brasileiros a partir dos anos 1970, quando começou a utilizar fertilizantes em larga escala no país, e o mineral passou a ser acumulado no solo. Os cálculos baseados em estimativas de adições médias e de retiradas de fósforo pela absorção pelas culturas agrícolas indicam que desde os anos 1970, cerca de 33,4 milhões de toneladas do fertilizante foram acumuladas nos solos agrícolas brasileiros. E agora você vai ficar por dentro dos altos custos de produção que o setor da avicultura vem passando e, em certos casos, inviabilizando a produção. O setor de avicultura brasileira sente a pressão frente ao alto custo de insumos para o manejo adequado dos animais, o que resulta no preço final que será ofertado ao consumidor. E, de acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as cotações da carne de frango têm registrado aumentos significativos nesta segunda quinzena do mês. O preço alto da proteína faz com que a competitividade fique fraca frente às principais concorrentes, a carne bovina e suína. E vale lembrar que essas carnes também registraram valorizações, porém menos intensas. A consequência dessa crescente reflete no mercado e também no poder de compra da população. Segundo o CEPEA, a demanda externa aquecida reduz a disponibilidade doméstica de muitos produtos, permitindo que os vendedores elevem os preços como forma de garantir margens positivas
devido ao alto custo de produção. E agora nós vamos ter uma conversa com a coordenadora do Núcleo Feminino da Pecuária Goiana. E nós falamos de um evento importante que esse núcleo vai realizar agora no mês de maio. Confira. E para discutir, vivenciar, ter a oportunidade de não ter uma palestra com começo e fim, né? Mas realmente a gente ter aquela troca de experiência que nos traga um pouco de vivência do nosso negócio. Realmente a diferença de um evento fechado e de um evento aberto, ao vivo, em loco, é muito diferente, cada uma com a sua peculiaridade. Então esse objetivo é mostrar no real, você vai ver o que está acontecendo ali, e ali você vai ter alguém dando algumas informações, e ali você vai sentir na pele o que deve e o que não deve ser feito e como deve ser feito. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Não, é exatamente isso. Nós termos a oportunidade de ver o que está sendo feito, trazermos para a nossa realidade e termos um comparativo, né? E alguns questionamentos, que eu acho que todo questionamento é fundamental. Por que eu não estou fazendo desta forma? Né? De que forma eu poderia melhorar o que eu estou fazendo? Então, essa vivência, né, e este visual da gente ter a oportunidade de vivenciar isso, nos traz, assim, muita bagagem, né? Eu acho que para o núcleo, né, que é composto de mulheres, eu acho que essa vivência, essa oportunidade, ela é fenomenal, né? Às vezes nós não temos tanta oportunidade de convívio, né, em eventos de pecuária, então eu acho que isso é extraordinário, principalmente as pessoas que vão nos receber, né, que são pessoas de referência, elas vão estar falando com a gente e a gente vai ter a oportunidade de falar assim, de refletir, né? Qual que é a forma da minha produção e o que eu posso melhorar e por que eu não estou fazendo algumas coisas que eu poderia estar fazendo. Bom, esse núcleo feminino, ele aceita adesões ainda ou é um grupo fechado e está fechado nisso? Ou outras pessoas que às vezes estão nos acompanhando pode falar, poxa, eu tenho interesse em participar disso aí. Como é que faz?
princípio, ele é um núcleo que surgiu, né, em 2016 por um convite. Foi um convite que eu recebi de ajudar numa formação de núcleo. E quando eu me dei conta, eu estava na coordenação desde 2016 e estou até o momento. É um grupo de WhatsApp que a gente se reúne mensalmente, uma vez por mês, para falar de temas técnicos. E a gente, em 2 oportunidades, a gente fala de desenvolvimento humano. Este grupo, pela falta de capacidade do WhatsApp, ele está limitado. Eu já estou com uma fila de espera e eu já estou com alguns problemas. Mas eu não tenho a intenção de transformar isso num grupo de Telegram com 1.000 e tantas pessoas. Nós temos um ambiente muito saudável, de uma troca muito saudável de informações e de vivências, que eu acho que num grupo maior isso se perde um pouco, né? A gente tem um cuidado uma com a outra, de estar ali trocando, uma faz alguma coisa, a outra ajuda. Nós temos pessoas que vivem na mesma região, né, que através do núcleo elas conseguiram manter um contato comercial maior e conseguiram assim trocar experiências por região bem significativas. Então eu acho que isso se perde um pouco, então a princípio está fechado. Tá bom. Ok, sucesso aí nesse tour da pecuária de corte do Núcleo Feminino das Mulheres do Estado de Goiás. Um abraço, obrigado. Muitíssimo obrigada e é um prazer imenso estar com você. Obrigado. Eu espero que você possa nos acompanhar a propósito. Vamos ver, se tem que programar. É muito tempo. 3 dias viajando às vezes é complicado, mas dá. A gente vai programar, vai fazer. Se nós que somos mulheres vamos nos organizar? A gente é mais desorganizado, fica tranquilo. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre logística, principalmente ao transporte por cabotagem, ou seja, é aquele transporte feito por navios somente entre portos brasileiros. E vamos falar também sobre as exportações brasileiras de genética avícola. Nós voltamos já, é um minutinho só. Em abril, estreia a nova temporada do programa Sertanejo. Cheio de novidades, novos quadros, novas atrações e agora em novo horário. Sextou com S de saudade, aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou Todos os sábados às 13h40, aqui na TV Serra Dourada SBT. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Mesquitinha tá chique demais. De uma maneira muito importante, muito descontraída. Hoje, após o de noite, Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre exportações brasileiras de genética avícola. Recentemente, um levantamento realizado pela ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, apontou que as exportações brasileiras de genética avícola, considerando todos os produtos entre ovos férteis e genética para reprodução, totalizaram no primeiro bimestre deste ano 26 milhões de dólares. O número é muito expressivo e é 21% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, com 21,4 milhões de dólares. Desse total exportado no bimestre, 16,3 milhões de dólares foram resultados da vendas de pintos de um dia, número 13% maior que o registrado em 2021. Com 14,4 milhões de dólares. A outra parte refere-se a ovos férteis, com receita de 9 milhões e 700 mil dólares, número 38% superior ao somado em 2021, com 7 milhões de dólares. Apenas no mês de fevereiro, o resultado das vendas do setor chegou a 13,3 milhões de dólares, número 65% maior que o registrado no segundo semestre de 2021, com 8 milhões de dólares. Entre os destinos de exportações, a Colômbia se destacou entre os importadores de pinto de um dia, com 24% do resultado em dólares. Isso do total exportado no bimestre. Depois vieram Bolívia com 18%, Peru com 17%. Já entre os países importadores de ovos férteis, Senegal foi o que teve o maior destaque, com 38% da receita em dólares, seguido por México com 33%, Paraguai com 14%. A demanda internacional por genética avícola do Brasil segue em elevação, em especial nas nações das Américas e África, em um momento com ocorrências de influenza aviária em diversos países produtores. O Brasil ganhou competitividade por nunca ter registrado a enfermidade em seu território. E agora eu vou comentar sobre logística, principalmente ao transporte de cabotagem, ou seja, é aquele transporte feito por navios somente entre portos brasileiros. Em janeiro, o governo federal sancionou o projeto de lei 4.199, que instituiu o Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, também conhecido como BR do Mar. A medida foi comemorada pelo setor produtivo, que vislumbra uma oportunidade em reduzir os custos de transporte, com o uso dessa modalidade logística, até então limitada por questões regulatórias. A navegação de cabotagem ela é feita pela costa brasileira entre os portos de um mesmo país e difere da navegação de longo curso, realizada entre terminais de diferentes nações. Em 2021, de acordo com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAQ, a navegação de cabotagem movimentou 280 milhões de toneladas, em sua maioria petróleo e derivados. Até o momento, os produtos do agronegócio praticamente não utilizam esse sistema. Mas esse cenário pode mudar em breve, mesmo sem nenhum estudo aprofundado sobre o impacto dessa medida nas contas da agropecuária nacional. A perspectiva do setor é de economia e competitividade, com incremento nesse modal aquaviário. O transporte aquaviário, ele demanda mais tempo se comparado ao caminhão. Mas para commodities que não são produtos perecíveis, isso não deve ser considerado um problema.
Por exemplo, uma embarcação de 6.000 toneladas de grãos tem capacidade de retirar 150 caminhões das estradas. O custo, além de elevado, para longas distâncias, emite maior número de gases poluentes, ocasiona acidentes e depende de gastos públicos para corrigir os desgastes ocasionados pelo excesso de veículos nas estradas. De acordo com uma simulação do Observatório Nacional de Logística, para transportar um volume de 777 mil toneladas entre o porto de Suape, lá no Pernambuco, e o porto de Santos, em São Paulo, são necessários 13 navios Panamax, com capacidade de 60 mil toneladas cada um, a um custo médio de 88,7 milhões de reais. Se esta mesma carga for transportada por rodovia, seriam necessários 20.456 caminhões bitrem, com capacidade de 38 toneladas cada um, e o custo saltaria para 384 milhões de reais. E agora eu vou conversar com Juscelio Ramos de Souza. O Juscelio Ramos de Souza, ele é gerente nacional de pesquisa e desenvolvimento do grupo, do ESERI Grupo. E nós vamos falar sobre fertilizantes foliares. Juscelio Ramos de Souza, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que esse tema é um tema interessante, principalmente porque nós estamos com um problema sério aí de fertilizante, né? Tudo bem, Juscelio? Tudo bom, Antônio? É um prazer falar com você e estar aqui no programa. Bom, ô Juscelio, o Brasil, ou melhor, o mundo todo está sabendo do que está se passando agora, principalmente aqui no Brasil, que é considerado um dos maiores produtores de grãos do mundo. Nós estamos aí com a próxima safra, daqui mais 3, 4 meses aí já na alça de mira E nós estamos com esse problema de fertilizante. Os fertilizantes... Não, pode concluir. Os fertilizantes foliares, hoje, da ESERI Group, substitui o fertilizante convencional ou precisamos ter o fertilizante convencional para depois utilizar o fertilizante foliar? Antônio, boa pergunta. A questão é muito crítica, porque o Brasil é altamente dependente do mercado externo de fertilizante, né? Sim. Atualmente aí nós importamos mais de 75%, 80% de todo o fertilizante na agricultura. E o mais preocupante é o potássio, que essa importação gira em torno de 95% a 97% de todo esse potássio. O que nós precisamos entender é o seguinte: todos os nutrientes que as plantas precisam para elas completarem o seu ciclo, elas retiram do solo, ok? Esses nutrientes precisam ser solubilizados para a solução do solo e através do sistema radicular essas plantas conseguem extrair esses nutrientes. Então a nutrição, ela é via solo, tem que ser especificamente pelo solo. Quando nós usamos uma nutrição via folha, essa nutrição ela é complementar. Ela vai ajudar essas plantas a chegarem próximo do seu potencial produtivo. Então, não é possível a gente falar que a nutrição via folha, ela pode ser uma solução para substituir a nutrição via solo. Ela é um complemento. O ESERI Group tem dentro dos seus segmentos de negócio, né? O Bruno, que é o nosso gerente de portfólio, ele conversou com você aí há 2 semanas e ele explicou muito bem que nós temos alguns segmentos que são os biológicos, né? Que está muito na alta aí no mercado, que é essencial para o controle de pragas, de doenças. Nós temos o segmento da Kimberlite Agrociências, que são os fertilizantes via folha, atrelados aí aos bioestimulantes, às nutrições especializadas, à própria tecnologia de aplicação e à saúde de plantas, que
que são produtos que você aplica nas culturas e estimula essas culturas a produzirem defesas naturais. Se você for fazer uma analogia, seria uma vacina para as culturas. E os fertilizantes especiais, os NPKs especiais, que são aqueles fertilizantes de solo que possuem uma maior eficiência de uso. Então, o grupo E-Série, ele possui soluções que o produtor possa utilizar dentro do seu manejo que vai auxiliar nessa dificuldade aí que nós temos hoje com os fertilizantes. Bom, pelo que você está falando, queira ou não, aceitamos ou não, nós somos dependentes dos fertilizantes convencionais, aqueles que são plantados junto com a semente, quer dizer, no momento do plantio, são introduzidos no momento do plantio. Agora, a adubação foliar, como você disse, ela é um auxiliar. Ela entra depois do processo de germinação, que a planta já retirou tudo aquilo que ela precisava retirar do solo, juntamente com o fertilizante aplicado. Aí pode entrar, então, o fertilizante foliar. Mas, quando você citou sobre adubação, vamos dizer, biológica, que ela está em voga hoje, essa adubação, ela substitui o fertilizante convencional ou não? Não. Os produtos biológicos, eles são utilizados para você inserir próximo ao sistema radicular, né? E esses compostos biológicos, fungos, bactérias, irão auxiliar as plantas a conseguirem, por exemplo, a explorar camadas mais profundas do solo. Né? Existem hoje grupos de bactérias, grupos de fungos que conseguem solubilizar nutrientes que estão presos em complexos no solo, que as plantas não conseguem absorver. O exemplo claro são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera próximo à raiz e as plantas conseguem absorver esse N atmosférico que naturalmente elas não conseguiriam fazer isso. E existem também alguns fungos, como os fungos micorrízicos, que eles são uma extensão do sistema radicular para conseguir absorver os nutrientes que estão em camadas mais distantes da raiz. Enfim, existem diversos compostos que vão auxiliar as plantas a conseguirem explorar com maior eficiência o solo, não substituir os fertilizantes que nós utilizamos. Os produtores, nos últimos anos, eles têm investido bastante na nutrição e, com isso, os solos possuem muita reserva de nutrientes. Agora é o momento do produtor utilizar essa reserva. Por isso que a nutrição também via folha, seja ela no tratamento de semente, que são fertilizantes líquidos, seja ela utilizada de forma complementar no suco de plantio ou na aplicação via folha, ela vai servir para complementar tudo aquilo que está sendo absorvido pelo sistema radicular. Entendi. Então, em algumas situações, é possível o produtor investir, claro, em nutrição via folha, em detrimento à nutrição via solo. Isso porque ele já tem reserva para ser gasta, né? Já tem gordura para ser queimada. Tá ok. Bom, eu conversei com o Juscelio Ramos de Souza. O Juscelio, ele é da E-Série Group e ele é da área de pesquisa e desenvolvimento e deu aí uma aula, umas informações básicas, mas muito importantes sobre o uso dos fertilizantes convencionais e também dos aditivos, dos foliares. Juscelio, muito obrigado mais uma vez aí pela E-Série Group, pelo seu trabalho e até a próxima oportunidade. Ok, Antônio, obrigado a você. Um abraço. Um abraço. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. Nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: o homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Menina dos Olhos. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.